Olá pessoal, muito bom dia. Na aula de hoje de matemática, vocês irão fazer as atividades do livro integrado que estão nas páginas 169 até a página 172. Então, abre o seu livrinho comigo, pega lápis e borracha e senta aí pra gente fazer, tá bom? Bem, em matemática nós estamos falando sobre medidas em grandezas, nós estamos aprendendo como calcular volumes, ok? Então, vamos lá. Na página 169, o enunciado do número 14 diz assim: usando o cubo como unidade de medida, calcule o volume de cada empilhamento. Então, percebam, vocês vão usar o cubo como unidade de medida. Geralmente, nós usamos o metro, o centímetro, mas dessa vez nós vamos usar o cubo. Então, bem, a primeira imagem, quantos cubos vocês conseguem perceber que tenham? E aí vocês vão escrever do lado, por exemplo, 3 cubos, 4 cubos, 5 cubos, vocês vão escrever. Vão fazer o mesmo com todas as imagens que vocês estão vendo aí, combinado? Depois, número 15 diz assim: uma sala, ela tem 3 metros de altura, 6 metros de comprimento e a sua largura é a metade do seu comprimento. Bem, se a largura é a metade do comprimento, se o comprimento é 6, a largura vai ser 3, porque 3 é a metade de 6. Como que você vai calcular o volume dessa sala? Você vai multiplicar a altura pelo comprimento e pela largura, e aí você vai chegar ao volume dessa sala. Lembrando aí que no número 15, a unidade de medida é o metro. Então, você vai elevar ao cubo. O resultado será metros cúbicos, porque a unidade de medida é o metro e nós estamos fazendo uma multiplicação por 3, né? Ok. No número 16, mostra o consumo de água na casa do Sami. Então, a capacidade da caixa d'água lá, a medida de capacidade são metros cúbicos. Só que eu posso transformar esses metros cúbicos em litros. Então, cada metro cúbico vai equivaler a 1000 litros, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão observar o gráfico com o consumo. A primeira pergunta: quantos metros cúbicos foram consumidos em março? Você vai observar o gráfico e vai escrever ao lado colocando metros cúbicos, porque a pergunta está falando de metros cúbicos. Depois, quantos litros de água foram consumidos em junho? Agora vocês vão observar o seguinte: nós estamos falando de litro. Se cada metro cúbico equivale a 1000 litros, vamos imaginar que em junho foram consumidos 20 metros cúbicos de água. Se eu quero transformar em litros, eu vou multiplicar por 1000. 20 vezes 1000 vai dar o total de litros, ok? Mas aí você precisa observar o gráfico de junho e ver. Bem, em junho foram consumidos 30 metros cúbicos. Se eu multiplicar 30 por 1000, eu vou transformar em litros. E aí eu vou escrever em litros, porque a unidade de medida pedida aí são litros, ok? Depois, em qual mês o consumo de água foi maior? Observe o gráfico e escreva o mês. Depois, quantos metros cúbicos foram consumidos na casa de Sami nestes 5 meses? Como eu faço para calcular quantos metros cúbicos foram consumidos nesse mês? Eu vou fazer a soma de todos os meses. Somou todos os meses, você precisa perceber que a unidade de medida são metros cúbicos. Então, você vai botar o total acrescentado de metros cúbicos, tá? E quantos litros de água? Bem, se você chegou a um resultado em metros cúbicos, você vai transformar esses metros cúbicos em litros. Como? Multiplicando o resultado. Vamos imaginar que os resultados de metros cúbicos tenham dado 10. Então, você vai multiplicar 10 por 1000 e vai chegar ao total de litros de água. É claro que o total de metros cúbicos não é esse, eu só estou dando um exemplo, tá? No número 17, mostra que o caminhão-baú do Eduardo, ele costuma carregar caixas de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e por 1 metro de altura. Ou seja, são 3 dimensões aí. Então, vocês vão observar quantas caixas já estão no caminhão e calcular quantas caixas ainda cabem nele. Bem, qual é a capacidade máxima suportada por esse caminhão? E aí vocês vão calcular, tá?
Se as caixas medissem meio de comprimento, meio de largura e meio de altura, qual seria a capacidade? Você também precisa calcular. Depois, qual seria o volume da nova caixa? Bem, para você saber, você vai multiplicar meio vezes meio vezes meio e você vai chegar ao volume. Se eu estou falando de metro, o resultado será em metros cúbicos, porque eu estarei multiplicando 3 vezes. Caberiam mais caixas ou menos caixas? Aí você precisa pensar. Depois, com a ajuda de uma calculadora, encontre quantas caixas desta medida menor cabem no caminhão. Como que eu faço isso? Eu pego o resultado e divido pelo resultado da minha multiplicação, ou seja, eu vou dividir 144 por 0,125 e aí eu vou ter um total de caixas. No número 18, vocês vão recortar lá do material de apoio, na página 191, 2 caixas, e aí vocês vão comparar essas caixas e tirar as suas conclusões e escrever o que vocês tiraram de conclusões. É uma resposta pessoal. No número 19, vocês vão calcular o espaço ocupado por 5 caixas. Então, vem as medidas dessa caixa. 1,2 de largura, 1,5 de comprimento e 1 de altura. Então, eu tenho 3 medidas aí. Para eu calcular, eu vou multiplicar essas 3 medidas. Vou chegar a um resultado. O resultado que eu cheguei, que será em metros cúbicos, eu vou multiplicar por 5, porque é a quantidade de caixas que eu tenho. E aí eu vou chegar ao meu resultado total, ok? Pessoal, a página 172 eu vou gravar num outro vídeo, porque nesse não vai dar tempo, porque a minha memória está pouquinha. Então, eu vou fazer mais um vídeo para a página 172, tá? Um beijo!